A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa, que é a rádio web do SINDCT, que propõe esse link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada através do Clique Jornal, com a programação e informativos relevantes à sociedade, com releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica e percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. A presença de hoje, a entrevista de hoje é com o vereador Luiz Carlos Mota. Ele é do PROS, aqui da cidade de São José dos Campos. E o fato do vereador Mota estar aqui hoje na Rádio CT falando para você que é funcionário, que é cientista do DCTA, do INPE e do Parque Tecnológico, que acompanha, e também dos sindicatos que acompanham o nosso Clique Jornal, é porque numa época em que 99% da sociedade está de olho na política e a grande maioria está querendo entrar na política, o vereador Mota está exatamente saindo da política e com 100% de chances de continuar sua vida política. Vereador Mota, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos aí, os seus ouvintes, o pessoal que acompanha no trabalho, né? Para nós é uma satisfação estar aqui, cumprimentar também a Shirley, pessoal do sindicato, e estamos à disposição. Estou deixando a política no final deste mandato. Ô Mota, deixando a política depois de quantos mandatos? Eu estou no terceiro mandato. No meu primeiro mandato eu fui eleito pelo PSC, eu tive 2.340 votos. No primeiro, 2.340. No segundo, fui o vereador que mais cresceu. Eu quase tripliquei a votação. Fui para 6.572 votos. Segundo mandato pulou de 2 para 6.572. Inclusive, uma curiosidade, eu fiz a mesma votação do que o deputado Hélio Nishimoto, na oportunidade vereador em São José. Que entrou como suplente. Exatamente. Ele, quer dizer, você poderia ter sido deputado também. Olha, podemos repetir isso? No segundo mandato, 6.000... Eu fiz a mesma votação. O vereador Hélio Nishimoto, ele era suplente. Exatamente. Tá? Então ele se candidatou e nesse ele era suplente de deputado. Exato. E nessa eleição nós fizemos exatamente a mesma votação. Mesmo número de votos, 6.240. 6.572. 572 votos. E nós ficamos juntos em sétimo colocado na cidade, como os vereadores mais votados. Depois ele veio assumir a Assembleia Legislativa. 2 anos depois. Não, logo em seguida, tomou posse e saiu. Exatamente. Aí sumiu o vereador Vadinho Covas, que assumiu no lugar dele. E que não reelegeu. Que era um grande vereador, a cidade perdeu. Exatamente, é verdade. Agora, que curiosidade, o vereador Mota, no segundo mandato, triplicou o número de votos aqui em São José dos Campos, saiu de 2.240 para 6.572. Então fiz uma votação, fui o vereador que individualmente, proporcionalmente, que mais cresceu. Tá? Eu tive mais votos de crescimento do que alguns vereadores eleitos naquele mandato.
E o que é para o político um crescimento desse? Qual é a sensação a hora que vê esse número de votos, esse crescimento? Primeiro, é uma satisfação muito grande, uma satisfação assim, de serviço realizado, serviço prestado à nossa comunidade, até porque surpreendeu até a gente. Surpreendeu? Nós não esperávamos uma votação tão grande. Nós esperávamos uma votação em torno de 4 a 5 mil no máximo, dobrar a votação. Achava que chegaria a uns 4 mil. Isso, eu acho que eu acreditava na minha eleição, mas eu não achei que ia ser uma votação tão grande. Que coisa violenta. Agora, aí no terceiro mandato eu fiquei com 6 mil. Vamos ficar nesse. Vamos ficar nesse? Nesse aí foi muito interessante. Nesse segundo mandato, naquela proporcionalidade de se arrastar mais pessoas, de mais candidatos, de conseguir eleger, conseguiu com a sua votação eleger e fazer mais quantos nessa coligação? Na verdade, o meu partido sempre foi um partido extremamente forte. Para você ter ideia, eu com essa votação fui o terceiro colocado do partido. Que coisa. Nós tivemos a vereadora Renata Paiva com a votação de 6.700. Depois o vereador Macedo Bastos com 6.600 e pouco e eu com 6.500. E aí depois, em seguida, veio o secretário José Luiz com 5.500 e pouco. Então nós tivemos ali uns pesos pesados no voto mesmo. Mas nos 5 mil o José Luiz não seria. Não entrou. Agora, daí é que tá. De repente, com 5 mil votos... E não ganhou a eleição. Uma injustiça. Perdemos um grande vereador também. Mas que se tornou mais tarde secretário. Secretário, candidato a vice. Politicamente ele cresceu. Configurou cresceu. uma Mas figura... você sabe por que isso? Porque o partido deu respaldo a ele. Porque viu valores nele que muitas vezes a pessoa não ganhou, ele é jogado do lado. E o partido não. Vamos valorizar quem tem valor. E deu valor a José Luiz. O José Luiz foi secretário de Relações do Trabalho, criou a secretaria, depois foi candidato a vice na chapa do Blanco, certo? Do PSDB. O DEM foi chamado para conversar com o prefeito Carlinhos de Almeida e eles ofereceram a José Luiz a Secretaria de Defesa do Cidadão, que, diga por sinal, era um trabalho até muito difícil, porque ele ia substituir justamente quem? A Marina, poderosa Marina, que é uma secretária muito dinâmica, trabalhadora, realmente que tem uma personalidade muito forte. E eclética. E que realizava mesmo. Ela conseguiu comandar muito bem a defesa do cidadão, equipar. E o Zé Luiz veio e fez frente, trabalhou direitinho, Sem hoje, desmerecê-la, ele fez com que a sociedade não sentisse falta da Marina. Falta gente sempre, porque ela, além de ser mulher, é competente e é bonita. Então a gente sente falta, mas o trabalho o Zé Luiz fez bem. Exatamente. Bom, daí ele substituiu a Marina e hoje ele é um super secretário. Exatamente. Também o irmãozinho, está substituindo o irmãozinho na Secretaria de Esportes. E agora ele operou, nesse caso, o Mano, né, que era o secretário de Esportes, e a Marina, que era a secretária de Defesa. O último secretário de Esportes era o Theo. O Theo, perdão. O Mano era da Educação. Da Educação, isso. Da Educação. Então ele substituiu 2 secretários. 2 grandes secretários. E continua. Continua fazendo um belo trabalho. José Luiz está aí, o nome, inclusive, estava cotado para ser candidato nas últimas eleições, mas acabou não saindo. Seria um nome bom. Mas eu entendo que quando você há muita divisão dentro de uma cidade, você corre o risco, às vezes, de não eleger ninguém. Porque nós temos grandes candidatos a deputado estadual na cidade. Verdade. Tá? Temos bons candidatos, temos o vice-prefeito, doutor Itamar, temos o Hélio, temos o Valdir Alvarenga, temos a presidente da Câmara. Ela é federal. Sim, da você fala para estadual. Para estadual. Depois temos outros também. Tem o Alexandre José da Cunha. Alexandre José da Cunha. Isso também, que é candidato, está aí. Então, nós temos bons nomes na cidade. Uns nem tanto, mas outros bons nomes. E isso, quando você coloca um nome bom, como seria mais um do José Luiz, você dividiria mais ainda os votos, né? E pode, às vezes, numa situação dessa, você não conseguir eleger ninguém. Quem perde é a população. Que está carente de lideranças. De lideranças na cidade. Ô Mota, vereador Mota, agora, nesse caso aí,
o Zé Luiz acabou não sendo candidato, você está no PROS, era do DEM, não era? Era PSC, DEM. Estou no PROS. Hoje é no PROS. O que é que seria PROS? Partido Republicano da Ordem Social. Da Ordem Social. Agora, você teria hoje no PROS todas as chances de ser eleito deputado pelo PROS. Por que não tentar? Já que não tem nada a perder, porque você tem 2 anos de mandato, vereador. Claro que tem a perder. Tem a perder, Mota? Quem é que paga uma campanha? Ah, sim. Quem é que banca uma campanha? Hoje você não faz uma campanha. É aí as incoerências que a gente tem que analisar antes de entrar numa disputa. Muito bem. Você pega lá, hoje o salário de um deputado estadual é 20 mil e pouquinho, não me lembro certinho, mas só fazer. O deputado federal é 26.700. O salário, então, de um deputado federal é 26.700. E de um estadual, 20. 75% disso que vai dar 20 mil e uns cruzeirinhos ali, 20.030 por aí. Tá? Eu faço até rapidamente aqui no meu celular, que o celular hoje tem tudo, né? Uhum. Então eu faço rapidamente aqui o cálculo e a gente já descobre qual que é o salário real de um deputado estadual. O deputado federal hoje ganha 20.700, né? O estadual. Isso, tá aqui, achei, 26.700. De um federal. Vezes 75, que é igual a R$20.025, que é o salário de um deputado estadual. Você multiplica R$20.025 vezes 48 meses, é igual a 961 mil. Um deputado ganha, então, no caso, R$1 milhão por mandato. Vezes pelo menos os 25% de imposto, vai. Ele vai receber 700 mil por ano, por 4 anos de trabalho. Mas seria um teto, 75% que você está fazendo, né? Esse é o teto, mas no São Paulo ganha o teto máximo. São Paulo ganha o teto máximo. Então fica aqui a pergunta, por que você vê campanhas aí de deputados fazendo campanha no estado inteiro, gastando 2, 3, 4, 5 milhões? Vaidade? Peso da caneta? Pois é. Então essa é a pergunta que fica. Então, para mim sair, disputar uma eleição, simplesmente para ser uma pessoa figurativa lá, eu não vou sair candidato. Mas, então você não teria os 4 milhões para... Eu não teria nada. Eu não tenho. Hoje, se você pegar a minha caderneta de poupança, tá? Eu tenho 20 mil reais. Claro. Então, por que eu vou gastar... Os 20 mil? Vou gastar os 20 que não vai dar para fazer nem plaquinha para São José. Não dá mesmo. Tá certo? Os caras estão muito vou gastar careiros. aí vou vender um imóvel, coisa que eu venho trabalhando aí, desde que eu comecei vamos dizer assim, trabalhar na lavoura, tá? Que eu vim da lavoura, ou seja, o patrimônio que eu vim fazendo, quando eu cheguei em São José dos Campos em 1972, tá? Eu tenho uma empresa hoje com 25, quase 30 anos de atividade. Tem uma emissora de rádio com 15 anos de atividade. Então, ou seja, eu não posso simplesmente pegar toda essa estrutura. Não é só uma emissora. Quantas emissoras são do grupo? Tem uma nossa de Caçapava e tem mais 2 concessão que ainda está caminhando. Quais cidades? Dulcinópolis e Colômbia. Uma é ao lado de Jales Colômbia? E a outra do lado de Barretos. Colômbia do lado de Barretos. Já poderia ser a Rádio Rodeio, né? Pois é. Aí já poderia, a Rádio Rodeio então, do lado. Mas eu não vou sacrificar o patrimônio que é da minha família para mim poder sair candidato, muitas vezes só para poder mostrar a força. Olha, eu fiz tanto voto mais do que o outro. Isso para mim, isso não me... Ô Mota, mas a chance pelo nome, pela sua trajetória política, seria um nome muito implacável. Inclusive, você está sendo plagiado por candidatos que usam o seu nome exatamente na sua região e fala... Na verdade, que nunca veio para cá, né? Exatamente. Não sabe nem onde fica a Zona Sul. E é parecido. Mas contratou, está pagando. Exato. Tá? São cabos eleitorais pagos que veio para cá fazer campanha. Estou fazendo, inclusive, um material para dizer para a minha cidade que eu não sou candidato, porque tem muita gente aqui querendo usar o nome. Então, eu acho até que ele pode usar o nome dele, mas diga que ele é do sindicato tal. É fulano tal. Então, Mota, é por isso mas tem até uma dúvida aqui, porque normalmente quem banca, assim, quem faz a campanha dos candidatos, principalmente aqueles que já foram eleitos, é algum empresário, porque tem interesse também dos empresários em bancar as campanhas. No seu caso, por exemplo, você não tem um grupo de empresários ou algum
que tem interesse em dar continuidade ao Graças a Deus não. Pode pegar a minha campanha, tenho pequenas doações de amigos, um ou outro, tá? E tudo valores pequenos. Tem um ou outro que acredita mais na gente, que chega lá, doa 10 mil. Bom, vereador... Fora isso, não tenho vínculo com nenhum grupo empresarial que possa me bancar, tá? Então a gente fala daqui a pouquinho sobre financiamento de campanha. Instante só. Até porque o que se fala é que cada R$1 investido por empresários numa campanha, o retorno é de R$8,50 para o mesmo empresário. O Clique Jornal volta com o vereador Luiz Carlos Mota dentro de instantes aqui no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, e a presença do vereador Luiz Carlos Mota. O Luiz Carlos Mota, que entrou na política pelo PSC, migrou para o DEM e hoje está finalizando a sua carreira política, se podemos falar assim, de carreira, né? Porque já são 3 mandatos, no PROS, que é o Partido Republicano da Ordem Social. Da Ordem Social. E um partido que foi criado por um vereador. Foi criado por um vereador lá de Goiânia. Ele criou o PROS e tem a grande bandeira do PROS, o imposto único. Tá? Um imposto que hoje, se você for analisar a nível se você estipular um imposto de 5% numa conta corrente, ele acaba sendo mais vantajoso para o país e mais vantajoso para o cidadão. Porque aí você não tem motivo para você sonegar. Porque hoje a pessoa sonega porque ele paga imposto demais da conta, então ele fica procurando meios para não contribuir com a nossa sociedade. Aí, ou seja, a contribuição acaba sendo real, verdadeira, e o dinheiro pode ter um direcionamento. Tá?
Hoje você pega aí tudo, se nós tivéssemos feito isso aí na conta corrente, nós não tínhamos como ter essa roubalheira que está tendo por aí, tá? Porque era feito na conta corrente. O PROS, então, pede a redução de impostos e fazer dessa redução um imposto único. Imposto único, que é uma bandeira, acho, que muito positiva para o país. Se você pegar toda a movimentação financeira e pagar hoje 5% sobre tudo, fica muito mais fácil de você controlar tudo e fiscalizar. O Paulo Silva ganha aqui R$500 e vai pagar 5% disso aí, que dá R$25. Ele ganha 5 mil, ele vai pagar R$250. O Paulo Silva ganha 50 mil, ele vai pagar proporcional 50 mil. Então seria muito melhor. Seria muito justo e nós teremos uma arrecadação até maior do que tem. Porque Paulo, você imagina o cara pagando esse imposto, você ganha 5 mil reais, paga R$250 de imposto. Se você não contribuir com isso, quiser tirar por fora, descobriu, pegou, multa em você. Por que você vai correr risco? Agora, o vereador Mota, o imposto único já foi defendido por um outro candidato numa outra época, inclusive ele já era pré-candidato à presidência da República e de repente sumiu do mapa político, um cidadão do norte do Brasil, e não se fala mais nele e nunca mais falou de imposto único. Pois é uma bandeira. Agora, claro que o partido não tem só esta bandeira, né? Tem a defesa do meio ambiente, tá certo? Tem a defesa das nossas riquezas naturais, tá? A defesa da democracia. Eu acho que essa é uma das bandeiras que o partido tem. Nós não podemos essa mesmo do imposto único, acho que ela não tem contraindicação, né? Não tem por que ser contra. Agora, talvez os mecanismos para se chegar a isso, aí é muita negociação. Tem que ter muito diálogo, o partido tem que ser muito forte, tem que crescer muito o partido. E hoje, com essa quantidade de partido que nós temos, que é um exagero, tá? Sem dúvida. Eu acabei de entrar em mais um, tá? Porque nós temos hoje, Paulo, eu não sei, não tenho certeza, mas nós devemos ter em torno de 40 partidos. São 40 ideologias diferentes, né? 42, na realidade. Eu não sei, eu estou falando 40 porque eu não sei o número correto. Então, veja, são 40 diferentes. Eu acho que tinha que ter um de cada ideologia e acabou. Eu acho que 5, 6 partidos já é muito até. Nós temos que aprender a conviver com as diferenças. Nós não temos que viver com os iguais, temos que viver com os diferentes. Ô Mota, passa mais por essa questão de ser donos de partido, né? Porque acaba você virando dono, você começa a alugar a legenda, né? Isso, então, esse é o grande problema que tem hoje, que precisa aí haver. Eu, inclusive, quando deixei o PSC, porque eu não tinha motivo nenhum para deixar o PSC, é porque justamente tinha a lei que quem não fizesse 5% da votação nacional ou 2% em 9 estados, o partido ia ter que acabar. Como o PSC não fez, tá? Eu acabei migrando para o PFL na época, tá? Mas depois o Supremo acabou, depois de 11 anos, considerando que a lei não era válida, tá? Ficou esperando 11 anos para dar um fim nesse monte de partido, aí falou, não é válido. Aí continuou, poderia estar no PSC até hoje. Eu podia ter voltado, mas já estava engajado, eu peguei e acabei falando, vamos ficar aqui mesmo, e acabei permanecendo no DEM, ganhei 2 eleições lá. Bom, você citou aí o vereador, o Eurípides Júnior, que é o vereador que ele nasceu em Brasília, inclusive, quer dizer, é um novo pensamento político, porque Brasília é de 1960, para ele ter nascido em Brasília, foi depois de 60, é uma nova geração de políticos. Ele nasceu em 1976 e em 2003 ele foi para Planaltina, lá em Goiás, com a família, e acabou sendo o criador desse partido. Eurípides Júnior. Olha, ele deve ter uns 40 anos. Eu fiquei conhecendo ele agora há pouco tempo. Estive com ele em São Paulo, na convenção, inclusive, do PROS, né? Fiquei conhecendo um jovem realmente brilhante, tem aí grandes ideias. Vamos ver agora como é que o partido se porta nessas eleições a nível estadual e federal. Até para que o partido possa criar corpo, poder... Esse é o grande, é o batismo de fogo. É o batismo do PROS, exatamente.
PROS, se não me engano, está com 22 deputados. Já tem 22 deputados no Congresso. Isso. E estaduais? E aí, eu não tenho os números certinhos. São Paulo nós não temos nenhum, por exemplo, estadual. Uhum. E nós temos no estado de São Paulo 300 e poucos vereadores que migraram para o PROS. Tá? Mas isso daí, a gente vai ter uma prova final agora nessas eleições com a eleição de deputado estadual e federal. E vamos ter a outra prova que vai ser daqui 2 anos e meio aí com a eleição para prefeitos e vereadores, que aí sim vamos ver como é que está a organização municipal dos partidos, né? Agora, aqui em São José dos Campos é um dos maiores partidos, já nasceu grande o PROS. Hoje o PROS ele tem 4 vereadores, né? Eu que sou o presidente do partido. Você é o presidente do presidente PROS? do PROS de São José. Aí tem o vereador Roberto Eleve, que é da Zona Leste, o vereador Willis, da Zona Norte, e o vereador Dilermando Dié, que é do satélite. Então nós temos, e pode ser. E você que é Vale do Sol. Eu sou ali da Zona Sul também, tá? Agora, 4 vereadores, a conjuntura atual é bastante favorável. Se tornou uma grande bancada e como o executivo necessita desse apoio na Câmara, é um apoio tranquilo. É um apoio tranquilo, só que não tem barganha, não. Como é que funciona? Nós estamos apoiando a administração, estamos avaliando a administração do prefeito Carlinhos de Almeida. Ele tem começado a deslanchar, ele teve aí num primeiro ano muito difícil, esse primeiro semestre também difícil, e ele começa a deslanchar, com as obras que ele tem lançado aí, como a parte das creches, a regularização dos loteamentos clandestinos. 11 já. Já são 11, e mais do que 11, são quase 2.000 pessoas com seu título de propriedade, coisa que não acontecia. Tá? Nós tínhamos apenas um bairro. Até um bairro com 90 moradores. Hoje, no Parque Interlagos. Hoje nós temos, o Mesquita, né? É o Mesquita. Hoje nós temos 11 loteamentos já regularizados, com quase 2.000 famílias com seu título de propriedade. Então isso, para essas famílias, é um ganho enorme. Agora, como é que a sociedade pode medir a dimensão desse bem que fica para a história? Você tinha um bairro, que é o Jardim Mesquita, com 90 moradores e que foi regularizado por conta da tubulação da Petrobras, né? Foi quase que um acordo que foi regularizado. E de repente o Carlinhos pega e regulariza 11 bairros, mais de 2.000 títulos. Como é que se mede isso aos olhos da sociedade? Olha, isso na verdade ele tem muito valor para a família que está recebendo esse benefício. Para os outros não. Para você que tem a sua casa, você às vezes não enxerga da mesma forma. Porque infelizmente o ser humano está cada dia mais distante do outro. O ser humano tem que se aproximar, tem que voltar a valorizar as pessoas, respeitar as pessoas, conviver com as pessoas. Torcer para as pessoas. Torcer para que as pessoas consigam hoje comprar o seu terreninho, fazer a tua casinha, comprar o teu carrinho, ou seja, vibrar com o crescimento de cada um. Então, hoje não, é o contrário. Eu fico mais feliz se eu ver você se ferrando. E não pode ser dessa forma. Por que a sociedade tomou esse rumo, essa competitividade negativa? Essa frieza com as pessoas. É falta de estrutura familiar, falta da presença de Deus no meio das pessoas. Tá? Então a gente se preocupa mais com o material do que com o espiritual. O sistema capitalista também gera esse tipo de sentimento. Gera muito esse tipo de sentimento. Então nós temos que valorizar. Acho que primeiramente temos que valorizar a família. Se nós valorizamos a nossa família, isso me faz com que eu valorize a sua família. Então eu respeito a minha família, eu passo a respeitar a tua família. Porque eu não quero para mim, tá, o que eu vou fazer de errado para os outros. Então tem que fazer as coisas certas. Que é a lei da causa e do efeito. Se você fizer para alguém... A reação vem ao contrário. Eu te agrido, eu vou levar, de repente, uma agressão muito maior. Então tem que torcer para que você ande de BMW, Paulo Silva. Poxa. Porque aí eu vou ter condições de andar de BMW também. De carona, né? De carona, pelo menos. Você não vai ser mais vereador. Muito bem. Ô Mota, nesse tocante da sociedade, como é que você pensa? Porque nós pensamos muito
nas pessoas importantes. Um vereador em São José dos Campos é um vereador de São José dos Campos. E você está preparado para não ser vereador de São José dos Campos? Olha, Paulo, eu convivo diariamente com os humildes, com as pessoas simples. Poxa. Eu gosto de estar no bairro. Eu mantenho hoje 2 escritórios no bairro para atender a população. Onde fica? Eu tenho um na Rua Bacabal, no Parque Industrial, e atendo diariamente mesmo. Todos os dias eu atendo no meu comércio, ali no Vale do Sol. Então eu fiz uma salinha lá na autoelétrica. Na autoelétrica lá, onde eu recebo as pessoas todos os dias. Você trabalha... difícil. Eu trabalho atendendo a população e de olho no meu negócio. Você acha que essa postura sua contribuiu, por exemplo, na segunda eleição sua, você tem uma votação tão grande? Essa facilidade de você falar comigo, sim. Porque o grande problema hoje da eleição é que eu venho, Shirley me dá teu voto, você vai lá, pá, mota. Aí nunca mais você me vê. Aí vai ver só na outra eleição. Eu estou lá no bairro, eu posso até não estar na tua porta, mas você sabe aonde me encontrar. Você sabe que eu tenho um local que eu atendo todos os dias. Pode ir lá amanhã, 8 horas da manhã estarei lá. Se você não quiser falar comigo, eu tenho um escritório na Rua Bacabal, 2602, que tem lá a minha equipe para te atender. Tá? Então nós colocamos uma estrutura na rua, nós, por exemplo, graças até a nossa situação financeira, nós colocamos uma Kombi nossa, não é pública, é nossa, no início até para fazer o serviço que o serviço público é deficiente, para levar um idoso, para um médico, que já é até cultural, né? Para fazer, infelizmente, o pessoal vai na Câmara mesmo pedir. Para você levar um doente para fazer uma fisioterapia, porque vai você hoje pedir na Secretaria de Saúde uma ambulância para te levar porque você está com uma dor no joelho e não consegue andar direito. Não consegue. Mota. A cidade não tem pernas para atender tudo isso. Então acaba a gente fazendo um pouco desse trabalho. E vamos fazer muito mais. A gente vai para um breve intervalo agora e voltaremos daqui a pouco, Mota, para o terceiro bloco para falar exatamente da configuração de se fazer um vereador aqui em São José dos Campos em relação à matemática, a chamada... coeficiente eleitoral. Um instante só, a gente volta já com o vereador Luiz Carlos Mota do PROS aqui na Rádio CT. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Vem pra urna decidir o futuro do país. Só assim a nova geração vai poder sonhar feliz. A hora é agora, não deixe passar. É 5 de outubro, é hora de votar. Vem pra urna decidir o futuro do país. Vem fazer valer o seu direito, como a gente sempre quis. Votar é pra todos, é cidadania. Votar é ser livre, é democracia. Vem pra urna decidir o futuro do país. Só assim a nova geração vai poder sonhar feliz. Seu voto vale o Brasil inteiro. TSE, Justiça Eleitoral. Vem pra urna decidir o futuro do país. Vem pra urna, vem pra urna.
Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui na Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial, conversando hoje com o vereador Luiz Carlos Mota. O Mota, aqui de São José dos Campos, está no 3º mandato como vereador de São José dos Campos e ele vai dizer daqui a pouco por que está deixando de ser vereador. Ou seria uma estratégia, seria uma maneira de voltar por cima, já que não está por baixo? Vamos saber daqui a pouco com o vereador Luiz Carlos Mota por que deixar o mandato de vereador no final desse mandato. Bom, registrando aqui, Mota, antes de mais nada, registrar quem está nos ouvindo e nos acompanha pelo Brasil afora. Mas o registro está aqui, olha, os funcionários e cientistas do INPE e DCTA aqui de São José dos Campos, CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, o Centro de Lançamento de Alcântara. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, também nos ouvindo os cientistas e funcionários do CPTEC de lá, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. E, finalizando aqui, esse pessoal que nos ouve, a unidade regional do INPE, do Centro-Oeste, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, Mota. Mandar um abraço para todos eles, que está aí sintonizado, ouvindo, prestando atenção no que a gente está falando. Isso não quer dizer que tudo que a gente fala seja a minha verdade, é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu penso, tá? Não é nada cientificamente provado. Não é nada cientificamente, de jeito nenhum. Cada qual tem a sua ideia. Eu acho até, infelizmente, por isso que nós temos tantos partidos políticos aí que devia ter muito menos. Muito menos mesmo. Bom, e fazer o que com o restante, né? O problema é esse. Né? Olha, nós temos que aprender a respeitar as diferenças. Tá? Se a gente aprender a respeitar as diferenças, a gente tem condições de conviver com várias correntes dentro de um partido político. Só um exemplo disso. Nós temos 11 candidatos a presidente da República. 7... Na verdade, nós temos 3 candidatos a presidente da República e o restante, vamos falar a verdade, enchendo o saco na televisão, falando coisas que não tem cabimento para se cumprir. Então, mas vamos chegar lá, porque é a questão da ideologia que você está falando. Matematicamente são 11. Então, tá? São 11 candidatos. Desses, 7 são ex-petistas. E um é a Dilma, que é do PT. Ou seja, todo mundo vem da mesma linhagem. Para que separar tudo? Se a gente for partir, olha, isso acontece com as igrejas. Tá? Nós temos hoje 2 igrejas, a católica e a evangélica. Depois as outras são todas as correntes saídas de uma só. Do protestantismo, que aconteceu lá atrás, com o Lutero, exatamente. Martinho Lutero, quando ele houve a separação com a igreja católica e começou aí a criação das igrejas evangélicas. Exato. O que ocorre hoje? Eu começo a enxergar o poder de uma igreja, eu vou lá e crio uma igreja para mim. Eu começo a enxergar o poder de um partido político, eu vou lá e crio um para mim. Tá? Então, nós temos que criar mecanismo que não seja tão fácil hoje se criar um partido político. Mas você vê o PSTU. O PSTU já tinha um pessoal radical no PT. Aí eles brigaram lá. E saiu o radical do radical. Aí saiu o radical do radical. Aí criou o PSTU. Aí o PSTU brigou lá, saiu o PSOL. Daqui a pouco do PSOL sai mais alguma coisa. Então, assim, é verdade. Difícil. Do radical, eles vão tanto à esquerda que vai acabar se encontrando com a direita. Sabe por que isso? É porque não sabe respeitar. O PSOL com quem que ele está coligando hoje? Com o PSDB? Com o PSDB. Tá. Exato. Olha, o PSOL foi tanto à esquerda que se juntou à direita. O PSOL deu uma volta em 360 graus. Exato, são 360 graus e está sendo a coligação do PSOL é com o PSDB
do estado. Ai, não lembro. É no tem um sul, eu estado acho. aí. Quer dizer, Mota juntou, virou um só. São absurdos, que não tem lógica, não tem cabimento isso. Bom, mas é o chamado pluripartidarismo. Isso... Hoje nós temos 32 partidos, só para... Quantos? 32. 32 partidos. O Mota chegou perto aí, falou que é uns 40, mas é 32. Você viu, são 32, eu imaginava que fosse 42. Então, ou seja, erramos por pouco também, viu, Por Paulo? pouco, quer dizer, o número tanto faz. Ô Mota, São José dos Campos tem quanto, vereador Mota? O São José dos Campos tem... 21 vereadores. São 21 vereadores, mas quantos eleitores tem no São Olha, José? São José deve ter hoje certinho, não tem o número exato, porque não viu o último censo, mas nós temos em torno de 450 mil eleitores. Em todas as eleições, nós temos em média de 15%, mais ou menos 8% de abstenção, e mais aí um tanto equivalente a isso de votos nulos e brancos. Então, hoje anos, podemos dizer que nós temos 300 e poucos mil votos. 120 mil eleitores nunca votam ou votam em branco? Eu não diria que seria isso, mas perto disso daí, tá? Perto de uns 100 mil votos, 90 mil, por aí. Agora, você como vereador, como é que vê isso, esse desperdício? Poderia ter mudado? Isso não é um desperdício. Não é. Isso não é desperdício. É um equilíbrio. É o descontentamento da população com a qualidade dos políticos que tem hoje. É com as roubalheiras que você vê toda hora, é com os mensalão, é com as Petrobras, é com os casos de... E outra, não é um partido não. Você pode prestar atenção. Não adianta você querer... não, é o mensalão do DEM, é o mensalão do PT. Não, não é não. Você pode ver que... mensalão. É o mensalão. Todos os partidos têm envolvimento, tá? Você vai falar... O Pró de Solidariedade não tem porque entrou agora, porque já tinha tudo acontecido, é um partido novo. Então nós temos que filtrar para que tirar esses câncer da política. É uma corrupção estabelecida, né? Tem que tirar o câncer da política. Hoje antigamente, Paulo, você apoiava alguém porque você acreditava nessa pessoa. Exatamente. Hoje não, se você não pagar, não tem chance, o cara não vem para te ajudar, não. Nesse caso, acabou a militância e agora tem só os cabos pagos? Eu acho que a militância hoje, podemos dizer que se ela não acabou, tem alguns heróicos aí, viu? Mas a grande maioria é cabos eleitorais pagos. Ô Mota, o Maquiavel que já disse o seguinte, que quando você elege um político, você... não está elegendo o melhor, e sim o menos pior. Você se considera o menos pior? Qual é a sua concepção a respeito dessa palavra do Maquiavel? Olha, eu não posso concordar muito com ele não, porque eu entendo que eu procuro fazer um bom trabalho. Tenho meus defeitos, tenho minhas limitações. Para você ter uma ideia, eu sou formado em técnico de contabilidade, podemos dizer que sou contador formado, tá? Sou empresário há mais de 25 anos, então tenho uma convivência partidária, religiosa, comunitária, e às vezes eu, diante da complexidade de uma lei, eu me sinto um analfabeto, tá? Às vezes pego uma lei para analisar, eu tenho que chamar um assessor jurídico da Câmara para poder ajudar. Para explicar. E numa cidade pequena que não tem essa estrutura. Poxa, entendeu? Vida. Então, a gente precisa hoje se preparar, na verdade, para ser um vereador da cidade como São José. Tá? A Luísa Erundina falou uma coisa a respeito de uma declaração da Marina. Ela tem dito, né, e na verdade, ela tem reproduzido o que os jornais falam sobre, assim, que todos os políticos são ruins, que a estrutura política é isso, aquilo, então tudo é ruim. Então ela também deve ser ruim, porque ela está querendo entrar? Não, então, só que aí a Erundina, que ainda não estava à frente da candidatura da Marina, ela falou, olha, esse tipo de declaração deseduca, porque na verdade exatamente. É difícil já as pessoas entenderem que a importância da participação dela no sistema democrático, que a eleição faz parte. E quando você começa a denegrir tudo e todos, que você está, na verdade, deseducando. Você não está querendo melhorar. Domingo, eu sou católico, domingo eu fui na missa, e o padre, inclusive, tocou nesse assunto. Tá? Na colocação dele, foi justamente nesse ponto. Ele não sugeriu nenhum candidato, ele pediu para que ninguém votasse em branco, para que ninguém anulasse seu voto. Falou, olha, analisa lá, deve ter alguém que seja, sei lá, menos ruim. Tem alguém que você deve confiar, não é possível que o negócio esteja tão perdido assim.
Eu tenho o meu candidato, que eu não vou dizer para vocês, ele falou dessa forma, tá? Mas analisa. Pega o material do pessoal, estuda, leia, conviva, acompanhe o trabalho daquele que você votar. E não vota no cara só porque ele vai ganhar. Porque tem muita gente que vota, vou votar no fulano porque ele vai ganhar. Eu não para acabar logo de uma vez. Você quer ver? Pra não perder o voto também. Essa palhaçada que tem na televisão hoje, tem propaganda de alguns candidatos aí, que, pelo amor de Deus, é uma ofensa à classe política. São em todas as eleições. Tem um lá, inclusive, que você vê um político, vê como é que faz um político em exercício. O cara tá lá fazendo ginástica. Mas que bifões. Piada. Mas que bifões. Pois Vereador. E o PT na outra eleição ficou ligado, por exemplo, com o Tiririca, né? Aí um amigo meu tava falando que provavelmente vai perder uns 3 deputados por conta de não estar mais com o Tiririca. Eu falei assim, graças a Deus. Que Pelo menos tem qualidade. Não, perdeu 3, mas a gente ganhou em qualidade. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltaremos para o último bloco de hoje. Dá vontade de ficar o dia todo, né? Pois é, parece que o negócio passa rápido. Eu nem rápido. falei ainda por que eu quero parar. Vamos falar agora no último bloco. Já o vereador Luiz Carlos Mota do PROS vai falar por que ele vai parar de ser vereador aqui em São José dos Campos. Um instante só, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Imagine que eu sou o seu voto. Quando eu entro na urna eletrônica, vários recursos de segurança garantem o meu sigilo e impedem qualquer tipo de fraude, como a assinatura digital, a criptografia, os programas auditados e lacrados em sala-cofre e, muito importante, sem nenhuma conexão com a internet. Nela, eu estou guardado a 7 chaves. A urna eletrônica é moderna e rápida. Ela garante o sigilo, a apuração do seu voto e a democracia. TSE, Justiça Eleitoral. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. De volta ao Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, a rádio que é mantida pelo SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Bom, conosco o vereador Luiz Carlos Mota do PROS, e ele é vereador aqui em São José dos Campos e o Mota e os seus pares são, como em todo o Brasil, são os responsáveis pela elaboração das leis municipais, como, por exemplo, lei orgânica, que é uma espécie de constituição municipal, as diretrizes que devem ser seguidas pelo Poder Executivo, no caso do prefeito, o próprio Legislativo e também pelos moradores da cidade. As câmaras de vereadores
são no Brasil mais antigas do que o Congresso e as Assembleias Legislativas. Vereador Mota, foi lá em São Vicente, ainda 1532, que ficou conhecida como a Câmara Vicentina. Foi a primeira Câmara Municipal no Brasil. E hoje em dia os vereadores fazem a ponte entre população e o prefeito, além de fiscalizar o trabalho do Executivo. Por que deixar de ser vereador em São José dos Campos? Bom, Paulo, eu acho que, primeiramente, eu já prestei um bom serviço à cidade. Tá? Eu acho que nesses 3 mandatos, prova foi a manutenção da minha votação. Eu tive, na última eleição, 6.074 votos, até porque colocaram um bulldog no meu pé para poder tirar voto meu, mas graças a Deus não conseguiu. Se ele não tivesse sido candidato, eu acho que eu seria muito mais votado, né? E houve esse problema mesmo, tá? Colocaram um candidato forte lá para ser candidato em cima da gente, para bancar a campanha dele. Que foi eleito? Não. Não, eu não fui eleito. E eu consegui ser eleito novamente, segundo colocado no partido, novamente o 7º mais votado da cidade, com mais de 6.000 votos. Entendo que eu estou fazendo um bom trabalho, não é porque eu vou parar que eu tenho feito corpo mole, não. Tá? Eu atendo todos os dias a população. O problema é o seguinte, eu tive um problema de saúde o ano passado, e aí a minha família começou a fazer pressão para que eu pare, para que eu deixe a política, e eu resolvi atender a minha família. Até mesmo às vezes ficando em dúvida, porque mas eu sou um cara de uma palavra só. Você então, disse que para a família vou parar e vou parar. Não vou ser mais candidato a vereador. Ah, mas você vai ser candidato a outra coisa? Provavelmente não. Você vai ser secretário? Não. Para ser secretário, eu prefiro ser vereador. Prefiro ser vereador. Mais. E eu tenho quase que certeza a gente nunca tem, por isso que eu tenho quase que certeza, que se eu fosse candidato novamente, eu acho que eu estaria... Hoje você tem essa certeza. Eu tenho essa convicção, pelo respaldo que a gente encontra na rua, pessoas pedindo para a gente não parar, para a gente continuar, e eu vou cuidar. Tem uma netinha, Paulo, que é a coisa mais fofa do mundo. Como é o nominho dela, que está nas redes sociais? A Pietra, mais linda, mais linda do mundo. Hoje ela estava em casa, eu saí lá. Eu quase não venho, Paulo. Eu olhava para ela assim, eu ia sair, ela dava aquele sorriso gostoso. Ela tem 4 meses. Você está revivendo de novo. Nossa, uma coisa maravilhosa, que eu acho que é o maior presente que Deus pode dar para uma família, é um filho e um neto depois. Eu acho que o neto vem num momento diferente da vida da gente. É filho 2 vezes. Pois é, mas não é isso aí eu diria para o seguinte, o cidadão, quando você está no auge da tua idade, naquela área produtiva, correndo atrás, tá? Querendo conquistar o teu patrimônio, tá? O teu horizonte, aí muitas vezes, o teu filho cresce e você não vê. Tá? Esse é um dos motivos de você parar e querer curtir a família? Aí eu quero curtir a minha família, eu quero participar das minhas pastorais que eu participava, que não dá tempo, o pessoal mistura muito as coisas, tá? Então eu quero fazer meu trabalho. Deus me deu uma condição financeira razoável, que eu tenho condições hoje de viver da mesma empresa. Não tenho necessidade de viver do salário. São 4 empresas. Na verdade, eu tenho 2 em atividade e 2 que poderão entrar em atividades, tá? Então essas 2 empresas hoje... Emissoras de rádio são 3. São 3, mas só tem uma no ar. Tá, mas é sua, as outras 2. Mas só a hora que sair. Eu não posso contar com o ovo porque ele ainda não foi botado ainda. Mas ele é privado ou é comunitário? É uma rádio comercial. São rádios comerciais. Estão participando da licitação. Então é uma Chateaubriand. Em 2002, até agora não saiu. Então você espera a concessão, né? Estamos esperando a concessão dela ser publicada. Já foi publicada, já passou dos trâmites no Congresso. Agora está na fase de elaboração de contratos. A gente acredita que logo esteja por aí. Então, eu tenho uma estrutura que Deus me deu, fruto de muito trabalho, coisa que a gente já tem há muitos anos, tá? Eu sou vereador de 2005 para cá, e a nossa rádio faz 15 anos que ela está no ar, tá? Então, eu estou vereador há 9 anos e meio. Qual rádio que é? Rádio Capital FM de Caçapava. Tá? 88,3. Nós temos lá, eu sou proprietário de 50% da emissora. Tá? Então, nós temos essa lá, que dá para a gente sobreviver. Tá? Depois eu sou
proprietário da Autoelétrica Santo André, no Vale do Sol, que eu tenho essa autoelétrica desde 1989. Poxa, tá? Passou o tempo. Hoje quem conduz é o Tiago, que é seu filho. Que, diga-se por sinal, está melhor do que o pai. Mas ele é formado em administração. Ele é formado em administração, está fazendo pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas. E né? a mãe da Pietra, qual o nome? A Priscila. A Priscila. A Priscila é bailarina. Que é bailarina. Tem uma academia em Caçapava. Então, eu estou absolutamente assim, encaminhado, meus filhos. Eu vou agora, quero que eles trabalhem e me dê dinheiro para me gastar. E você tem já algum herdeiro? Alguém já chegou em você e falou assim, olha, Mota, já que você vai sair, será que eu querendo ser candidato, você não pode transferir seus votos para mim? É que, na verdade, voto, na verdade, não se transfere. Você indica e você vai analisar. Quando você está contratando um locutor, o que você pede? Uma apresentação de alguém. Você vai pegar o currículo e vai olhar. O que eu estou fazendo é apresentar o currículo do meu chefe de gabinete. O Fávaro. O Fávaro. Mais conhecido como Fávaro de Mel. Fávaro de Mel, é. Então, ele ainda não é candidato, até porque está muito longe disso, mas ele está conversando com a família dele, ele está ouvindo os amigos, ele está fazendo um trabalho para saber se realmente ele tem estrutura para poder fazer isso aí. Naturalmente que na cabeça dele já deve estar decidido, na minha também. Eu não posso sair também falando isso aí, até porque a lei não permite. É verdade. Tá? A lei não permite, tá? Eu não posso sair agora e falar, eu sou candidato a prefeito daqui 2 anos. Eu não posso. Na pior das hipóteses eu sou, ou melhor, na melhor das hipóteses eu sou pré-candidato, mas candidato eu não sou. Então, ou seja, eu pretendo realmente parar, não pretendo ser candidato a nada. O Tiago e a Priscila não quiseram... Não, o Tiago tem horror de política. Não gosta, Não gosta de política. Ele, na verdade, eu respeito muito o Tiago, pode até falar, pois, ele tem 30 anos menos que você, mas eu respeito demais o Tiago. Ele tem uma... Ele é uma pessoa que... A palavra dele é muito forte. Muito forte para mim. A gente conversa, ele orienta, ele me escuta, eu escuto ele. Que bacana. Então, isso a gente toca junto lá a Autoelétrica, tá? Verdade. Eu, inclusive, eu tenho mais vagabundado na Autoelétrica do que trabalhado. Ele tem. Eu entro só quando tem alguma coisa, tal, assim, que precisa de uma, e não quer saber de uma experiência um pouco. Política, ele não quer nem saber. Agora, e a Priscila diz que bailarina já tem no... A Priscila, eu acho até que ela tem mais dom para política do que o Tiago. O Tiago acho que não tem dom nenhum, ele não gosta realmente, tá? Nem ele, nem minha esposa não gostam. Dona Cida. Nenhum dos dois não gosta de política. Bom, Mota, então... A Priscila, ela já tem um pouco mais desse dom, porque ela é mais assim, ela é mais atrevida nesse ponto. Pra você ter ideia... Ser, porque se levar o nome Mota, Priscila Mota ou Tiago Mota, seria bem mais fácil, porque você criou uma marca política na região. Uma marca que foi feita com trabalhos positivos na cidade. Exatamente. Hoje, inclusive, tem uma cobrança muito grande pelo fato de eu não ser candidato a deputado, tá? Então, nós tomamos essa decisão aí, junto com a família, de não nos envolvermos mais. Então, realmente, eu pretendo me dedicar à minha família, família que Deus me deu, às minhas empresas, tá? E visitar meus parentes. Eu falei para eles, olha... E você está achando que eu vou ficar aqui na oficina o tempo todo? Você está enganado. Eu vou passear. Já dá para comprar um avião para viajar? Não, imagina um avião. Só a passagem. Imagina, o avião cai, filho. Só a passagem. Não, eu tenho que usar as milhas. Esse negócio de avião com político não está dando certo. Não está dando, é verdade. Não... Tinha um cara aí que queria lançar um barbudinho aí e falou assim, tem que derrubar outro. É verdade, é verdade. Foi longe daqui. Ô Mota, e já que você está deixando a política, mas você tem ainda mais 2 anos de mandato, e as pessoas que queiram procurar o vereador Mota, isso aí tira a força de você? Não, já que eu não sou candidato a nada mesmo, eu não vou mais fazer. Como é que faz isso aí? Olha, Paulo, eu acho que realmente não tenho tido esse tipo de problema, tá? Eu tenho... pode até ser que comece a ter alguma coisa, quando definir a pessoa que eu vou apoiar, para lançar, para me substituir, aí essa pessoa pode sofrer alguns boicotes dentro da política. Política é a arte de dar rasteira. Política para cima ainda. Política não é a arte de administrar, não, e de conviver com a diferença, não. Política é a arte de dar rasteira. Infelizmente, tá? O cara almoça com você aqui e daqui a pouco está te traindo, infelizmente, tá? Então, essa é uma das coisas que eu saio enojado da política, tá? As pessoas não são sinceras 100%.
Tá? Mota, mas sai tranquilo e continua o Mota... Continua o Mota de sempre, vou estar na minha... Quem quer falar comigo não tem esse negócio de ficar marcando horário, não. É só chegar É só chegar e a porta está aberta. O que geralmente ocorre, assim, por exemplo, é que no gabinete é preciso um pouco mais dessa formalidade, até porque senão eu não fico no gabinete se não for necessário. Eu fico no comércio porque lá é lá onde o povo está. Então eu atendo 10, 15 pessoas todos os dias, não escapa, tá? E tem mais, hein? Não pago conta de ninguém. Nem da nem Vale de Gás. água, de luz, Vale Gás, cerveja. Não bebo, tenho horror pagar cerveja. Poxa, entendeu? Então, mas toma uma cervejinha. Se for sem álcool. Sem álcool. Sem álcool pode agora, né? Pode então, até Paulo, de... eu atendo lá, eu tenho esse sistema comigo, eu não pago conta de ninguém. Tá aí o recado. Bom, agora tem 2 anos, quem não conseguiu até agora não vai conseguir. Mas hoje pela manhã, tem mais 30 segundos aí? Tem. Hoje pela manhã, antes de eu abrir a porta da oficina, o cara chegou e falou: ô vereador, eu votei no senhor lá no satélite e tal, não sei o quê. Que bom. Falou assim, o senhor, que bom, muito obrigado. O senhor tem R$5 para comprar um leitinho para as crianças? Rapaz, eu nem comecei a trabalhar ainda, você já quer dinheiro? Tem que ganhar os 5 primeiro. Tem que ganhar. Ou tem aquele que diz que a mulher pegou o despreparado, tá grávida e tá faltando gás. Imagina, ele que é casado, a mulher pegou desprevenida. Não, e um caba forte... Não, mas isso acontece. Então, mas o Mota, assim, resumindo a história, o Mota entrou na política em 2004, com conhecimento, está saindo agora em 2014 e sai com as mãos limpas. Graças a Deus. E ficha limpa, tá? Feliz da vida porque prestei um serviço para a cidade, pude me dedicar. Eu acho que uma das coisas que eu pude fazer com mais atenção é respeito pelas pessoas. Maravilha. E as pessoas sabem que as pessoas que me conhecem, que convivem comigo, sabem que eu tenho em consideração e respeito. Sabe que eu também não levo muito desaforo para casa, não. Então, é o político de sangue quente. É o respeito. Mas mesmo assim conseguiu vencer 3 eleições. 3 eleições e muito bem, graças a Deus. Maravilha. Vereador Mota, muito obrado pela entrevista na Rádio CT. Olha, eu sempre fiz e vou deixar aqui também, desde o primeiro dia de mandato, o meu telefone é o mesmo, 997184053. Sempre fiz isso, sempre carreguei. O pessoal às vezes me pede, você tem telefone em casa? Eu falo, tem, mas eu não dou. Entendeu? Eu não passo o telefone da minha casa. O meu celular público, enquanto eu estiver acordado, ele está ligado. 97184053. Área 12 aqui em São José dos Campos. São José dos Campos. Muito obrigado. Abraço, obrigado aí pela oportunidade. Eu realmente fiquei muito feliz de estar aqui e muito feliz de ver a estrutura que vocês têm aqui. Parabéns. Muito obrigado. Shirley, você ouviu nascer o candidato Luiz Carlos Mota e agora está testemunhando. Como é que você fala? Uma menina desse me viu nascer. Viu nascer o vereador, né? Porque a candidatura. Ela estava lá na primeira. Na primeira. E está aí noticiando a saída. Que bacana isso. Para o jornalista é uma... É legal você ver a trajetória, né? E ver também que a pessoa está saindo com as mãos limpas. Isso eu acho que é fundamental, né? Mãos limpas, mas bolso vazio também. O bolso do trabalho. Do trabalho. Obrigado, Mota. Meus amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal. O jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a chefe de redação, a minha colega jornalista Shirley Marciano e a direção do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, audiência, amizade e até lá. Tchau! Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.